E eu brinco do tira casaco, põe casaco, e no final das contas eu vou ficar de casaco porque tá um pouco frio nesse domingão, gente. Mas o ponto é, não teve jeito, né? O que acabou ganhando o noticiário foi uma fala do Lula agora nessa sexta-feira, que fez com que o mercado simplesmente caísse mais de 1,3% rapidamente. E eu digo que tira casaco, põe casaco, porque foi uma fala que simplesmente contrapôs tudo que o Haddad estava fazendo desde agosto, que eles estavam falando sobre a meta de déficit zero. E, enfim, vou fazer alguns comentários sobre isso, porque no final das contas acabou sobrando para o mercado, que tá sempre nervosinho e dessa vez tá muito ganancioso. Mas antes de fazer esses comentários e também, óbvio, de trazer aí um panorama do que eu tô vendo pra bolsa diante de tudo que tá acontecendo, eu já faço convite para você deixar o seu like. Se vocês são novos por aqui, já se inscrevam e cliquem no sininho, porque tem vídeo novo toda semana. E já faço o convite, gente, porque sim, Levante Investimentos é um parceiro de longa data aqui do canal. Acho que tem pelo menos 4 anos que eles estão aqui com a gente. Então, para você acessar as assinaturas deles, seja assinaturas de fundos imobiliários, de ações, de mercado lá nos Estados Unidos, de criptomoeda, do que vocês quiserem, basta acessar o link aqui embaixo e não esqueçam de utilizar o meu cupom BEA34 para ter, sim, 34% de desconto em qualquer uma das assinaturas. E quando eu chamo para as assinaturas, gente, não é simplesmente para vocês fecharem o olho e seguirem carteira cegamente, tá? É simplesmente para vocês acessarem algumas análises e pontos de vista diferentes, às vezes, daquilo que a gente está enxergando no mercado, para complementar ainda mais a análise que você faz dos seus investimentos, beleza? Mas vamos lá, gente. Vamos falar então sobre a fala do Lula nessa sexta-feira, que fez com que o mercado ficasse nervosinho. E aí, eu vou colocar a fala para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, basicamente, o que a gente viu foi que o Lula, ele colocou de escanteio todo o trabalho que o Haddad e a equipe dele estava fazendo e que tinha definido até então, em agosto, que a meta de 2024 seria sim a de déficit zero. Só que aí agora o Lula veio, ele jogou a toalha e disse que não, o mercado é muito ganancioso de, ora bolas, querer que a gente cumpra uma meta que a gente mesmo definiu. Mas o ponto é, o mercado não caiu nem por causa disso. Vocês sabem, né? Não é por isso, né? O mercado como um todo, ele não acreditou nessa meta de déficit zero que foi estipulada lá em agosto. Não é isso. O mercado, ele não achava que o governo realmente ia cumprir essa meta. O problema é o teor da mensagem como um todo. Porque o Lula, como vocês viram, ele disse que, olha, tem em 2024 um cenário mais adverso, de taxa de juros altas nos Estados Unidos, de também uma desaceleração na China. Tudo isso pode acabar impactando a gente aqui no Brasil. E sim, nesse ponto ele tá certo. Só que o que veio depois dessa mensagem é que não teve uma sinalização que, mesmo diante de um cenário desafiador e que eles já estão vendo que vai ser um cenário desafiador, eles vão puxar um pouco o freio de mão. Bem pelo contrário, ele disse que vai começar o ano gastando e fazendo o que tem que ser feito e basicamente fazer o que eles têm feito desde então, que é continuar gastando, fazendo os investimentos que precisam ser feitos dentro ali do que eles estão estipulando, mas
ao invés de talvez gastar um pouco menos em alguma ponta que talvez seria possível, seja com super salários ou com alguns gastos ali do governo, etc e tal, eles simplesmente não tocam nesse assunto, continuam gastando e eles buscam a receita através do quê? Através de mais arrecadação, de mais impostos, que no final das contas quem acaba pagando é sempre o pagador de impostos, vulgo a população. Então agora, por exemplo, a PL das offshores, ela muito provavelmente vai ser aprovada de alguma maneira, ainda que ela possa sofrer algumas alterações, mas ela mira o super rico, mas vai acabar impactando, pelo menos se o texto continuar do jeito que tá, até mesmo o pequeno investidor. E eu vou fazer um vídeo a respeito disso mais pra frente, quando essa PL for efetivamente aprovada, mas nós estamos vendo que sim, a mensagem ela é clara. Eles não vão se comprometer em puxar o freio de mão nos gastos, sim vão continuar gastando e sim vão buscar arrecadar mais através de tributos e por aí vai. E isso é uma mensagem de risco que o mercado enxerga, porque a partir do momento que você já trabalha com a carta do déficit econômico e que você pode ter problemas fiscais, nós sabemos que um problema fiscal também pode ser um problema social. Existe um grande problema de algumas pessoas do mercado e pode ser que aqui nos comentários mesmo vocês vão enxergar alguém falando sobre isso, tá? Tem muita gente que quer olhar só o social, mas esquece que não existe o social, programas sociais, sem você ter uma boa economia. Então não tem como você ignorar esse lado fiscal e achar que vai dar para fazer só o lado social. Você precisa cuidar desses dois lados da balança. Então isso é algo que acabou preocupando o mercado. Não é o fato de eles não conseguirem cumprir a meta de déficit zero. Isso a gente não contava com isso. O próprio governo sabia que a gente não contava com isso. Por quê? Dê uma olhada nessa apresentação do arcabouço fiscal lá em abril de 2023, onde eles trouxeram as projeções para eles cumprirem ali as bandas, vamos dizer assim, do resultado primário. E para 2023 eles já contavam com um déficit de mais de 1% do PIB, para 2024 um déficit de 0,8%, isso trazendo então as expectativas do mercado. Então o mercado nunca esperou essa meta de déficit zero, o próprio governo sabia disso e por isso que eu acho que essa história do Lula falar que o mercado é ganancioso demais foi só mais um ataque gratuito, porque o mercado não esperava que eles fossem cumprir realmente a meta. E o mercado ficou estressado, bem dizer, justamente porque vê um risco fiscal elevado diante de um cenário externo adverso e a gente aqui não olhando para dentro da própria casa e entender aonde que talvez a gente poderia puxar o freio de mão. Então foi essa a mensagem que acabou trazendo um certo pessimismo. Mas que pessimismo, gente? Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês já para mostrar como tá a nossa bolsa como um todo, mas antes, deixa eu colocar para vocês basicamente o que aconteceu com as taxas de juros. Então, nós temos os DIs futuros e tanto o de curto como longo prazo, né, o de 2024 e de 2033, eles acabaram subindo. E eu trago essa informação porque muita gente acha que taxa de juros é somente aquela que o Banco Central define, mas o mercado está diariamente negociando essas taxas de juros e no primeiro sinal de risco, que ele enxergar ali um risco um pouco maior, ele diz assim, olha, eu topo ficar com meu dinheiro aqui, mas para isso eu quero um prêmio maior, eu quero uma taxa de juros maior. E aí, naturalmente, essas taxas acabam sendo negociadas para cima. Mas, olhando, então, para o que aconteceu com a Bolsa de Valores como um todo, então, o que a gente teve nessa sexta-feira, como vocês podem ver aqui, foi esse candlezão aqui grande de baixa, foi essa queda aí de 1,3% praticamente, Bolsa negocia na casa de 113 mil pontos, mas basicamente, o que a Bolsa de Valores tem feito, deixa eu mudar para o gráfico semanal que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. O que a gente tem visto, basicamente, é que o que nós estamos fazendo desde 2021, e esse desenho aqui eu fiz início do ano, tá? E eu não apaguei desde então, até para entender se ele vai continuar fazendo o que eu estou esperando. Mas o que nós estamos vendo desse cenário, ao meu ver, é algo muito parecido com o que aconteceu de 2011 a 2016. Eu já falei isso em um vídeo início do ano, por isso que esses desenhos estão aqui, tá? Lá a gente teve uma queda muito grande em 2008, uma recuperação muito forte ali até 2010, 2011 e depois
Passamos praticamente 5 anos com o mercado caindo a conta-gotas e andando de lado, e depois veio um boom onde a bolsa praticamente triplicou de valor, né? E aí nós tivemos 2020, onde tivemos uma queda muito acentuada, uma recuperação muito rápida ali em 2021, e agora nós estamos, desde então, nesses últimos 2, quase 3 anos, com bolsa andando de lado. Então não me surpreenderia se ela seguisse por mais um bom tempo nessa acumulação, basicamente andando de lado. E sim, não dá para saber se é isso que vai acontecer, a gente não tem o dom de prever o futuro, mas ao meu ver, se a bolsa ela continuar dessa maneira, nesses patamares que ela está, né, porque vira e mexe ela cai ali para perto dos 100 mil pontos e por aí vai também, mas ela fica entre 100 e 120, por aí vai. Se ela continuar por um bom tempo dentro dessa banda de preços, vamos dizer assim, negociando a relação preço-lucro que ela negocia hoje, que é uma das mais baixas da história e que já está há muito tempo assim, ao meu ver é um período muito bom para aquelas pessoas que têm aquela estratégia de fazer aportes constantes, pensando na acumulação de ativos, pensando no longo prazo. Porque se você pensar que você tem aí um período um pouco mais longo para fazer aportes, comprar ativos que você gosta a preços descontados em um possível, mas não garantido, futuro ciclo de alta, conseguir ganhar muito dinheiro com isso, então sim, pode ser uma boa pedida também. Então, ao meu ver, a Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela, quando a gente olha os múltiplos, ela está sim relativamente barata, a Bolsa como um todo. É claro que tem ativos que estão caros e ativos que estão baratos, então cabe essa análise um pouco mais criteriosa, mas ao meu ver favorece aqueles que fazem aportes constantes pensando na acumulação. O único alerta que eu faço em relação a tudo isso é que sim, talvez a gente não tenha grandes triggers, vamos dizer assim, para a bolsa ela explodir, porque a nossa taxa de juros ela vai sim ser cortada, mas vai ser aos poucos. Ano que vem a gente deve ter ainda uma taxa de juros relativamente alta, se ela chegar a 9,5% ainda é uma taxa de juros alta, e tem o cenário lá fora também que é relativamente preocupante. Então se ela continuar aí andando um pouco de lado, ao meu ver vale a pena sempre ficar de olho entendendo se tem algumas oportunidades, mas sempre lembro para vocês, e eu falo isso porque chego aí algumas mensagens relativamente preocupantes de pessoas que, eu tenho 100% em FIIs, eu tenho 100% em ações, e eu digo, olha, gente, é muito perigoso você ter 100% de apenas uma classe de ativos, né? Você quer ter 100% só de Bolsa Brasil? Para mim é um risco muito grande. Eu acho que sempre vale a pena talvez olhar para o mercado lá fora, olha para o mercado de fundos imobiliários, se for do seu perfil, tem ativos de renda fixa, tem ouro, tem gente que investe em cripto. Então, assim, ao meu ver, a diversificação, ela não vai te trazer os maiores juros que você poderia ter. Mas, e isso eu brinquei essa semana no Instagram, vai te trazer boas noites de sono e sim, talvez alguma rentabilidade aí razoável, o que é tão bom quanto, né? Então, ao meu ver, vale a pena olhar por esse caminho da diversificação, por esse caminho de aportes constantes, pensando no longo prazo, em uma carteira diversificada e, claro, sempre rebalanceando ali a classe de ativos, mas de olho no que pode aparecer de oportunidade. Ao meu ver, Bolsa de Valores nessa fase de acumulação, apesar de muitos ficarem desanimados porque ela não anda muito, é um período bom para quem quer ir às compras, beleza? Mas beleza, gente, basicamente era essa a nossa resenha de domingo, né, o que tá acontecendo com a Bolsa de Valores, mas podem deixar a opinião de vocês nos comentários, não esqueçam de dar uma olhada nas assinaturas da Levante, nos links que estão aqui embaixo na descrição. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.